ar. A partir de agora, sejam todos muito bem-vindos. E essa edição, mais que especial, aqui com as presenças de Breno Galante, Alexandre Dolabella, Thiago Valu e Thiago Fernandes. E a gente abre falando do início promissor de Rony. Aliás, em nome da torcida do Atlético, alô Palmeiras, tia Leila, muito obrigado pela liberação do Rony. Vai fazer história no Galo. E o Gabriel Marques conta sobre esse início promissor. Veja aí. Pintou notificação no seu telefone. É gol do Rony, é gol do Rony. Olha, o celular do torcedor alvinegro tá que tá. 5 jogos pelo Atlético e 4 notificações. Você viu lá? Graças a Deus, mais uma notificação aí. Pintou notificação no seu telefone. É gol do Rony, é gol do Rony. Este é o melhor começo de Rony por um time profissional na sua carreira. Em 2014, pelo Remo, precisou de 5 partidas para marcar o seu primeiro gol. Já pelo Náutico, em 2016, foram 7 jogos até balançar a rede pela primeira vez. Já pelo Albirex Niigata, do Japão, Rony teve até um bom começo. Foram 2 gols nos primeiros 5 jogos. Quando voltou ao Brasil, Rony começou com o pé direito pelo Furacão. Saiu do banco e foi às redes contra o Bahia. E é sempre bom, né? Tá estreando e entrando com o pé direito. É sempre bom também estar dando alegria aos torcedores e mostrando, né, pro que eu vim. Eu vim para ser um dos artilheiros daqui. Depois foram 8 partidas até marcar o próximo gol. Pelo Palmeiras, teve 2 assistências na Libertadores, logo nas suas primeiras 4 partidas. Pena que depois se seguiu um calvário. Mais de 15 jogos, até desencantar contra o Bolívar, fechando a goleada por 5-0 e marcando seu primeiro gol. Muito feliz pelo gol, de ter oferecido ao meu avô, né, que fez 80 anos ontem, então foi aniversário dele. Eu prometi a ele que iria fazer o gol e dedicar a ele. O Palmeiras é o time que Rony mais defendeu na sua carreira. 284 partidas, 70 gols anotados, 32 assistências e a confiança do professor. E o ano passado, quando eu estava aqui, veio uma oferta de 6 milhões de euros, não foi de reais, 6 milhões de euros para levar este jogador para a Europa. Eu pedi, por favor, não me tirem este jogador. Uns gostam, outros não gostam, eu amo ele. Algumas vezes, o elogio vinha acompanhado de uma dose de cobrança. O Rony, se fosse nota 10, não estava no Palmeiras, estava no Barcelona, ou no Real Madrid, ou no Chelsea. E ele sabe, porque eu sou o primeiro a cobrar dele, ele tem que ser mais atento, não pode estar fora de jogo. Fico puto com ele. Tem que estar mais atento, é distraído. Rony desembarcou em BH no dia 13 de fevereiro, colocando um ponto final na disputa entre Atlético e Vasco. Apenas 2 dias depois, estreou contra o Tombense. Desde então, são 4 partidas seguidas, com bola na rede. E no sábado, quando se completa exatamente um mês da sua estreia, Rony pode levantar o seu primeiro troféu em terras mineiras. Sabemos que ainda tem um segundo jogo e a gente tem muita humildade enquanto isso, sabendo que, como eu falei agora há pouco, o jogo muitas das vezes é imprevisível, então você tem que estar o tempo todo alerta. Um começo promissor e prometendo bagunçar ainda mais os telefones do torcedor do Galo. Pintou notificação no seu telefone. É gol do Rony, é gol do Rony, é gol do Rony, é gol do Rony. Tem jogadores que têm características que se encaixam com determinados clubes. Todo clube gosta de jogador com raça, mas tem clubes que mais. Né? Lá no Corinthians não aceitam jogador que não se mate em campo, no Grêmio é assim, e no Atlético é assim. Esse tipo de jogador aí costuma fazer história. E aí nós estamos falando de um jogador, acho que o Valu falou isso aqui anteontem, que o cara vem com uma bagagem profissional de... Quantos anos ele foi atleta do Abel? 4 anos? 4 anos. Ou 5? Por aí, 4 anos, né? 4 anos. 4 anos, cara. Olha a bagagem que o Rony está trazendo para o Atlético. E aqui ele chega e hoje é treinado também por o maior treinador da história do Atlético. Tá aí, dos maiores treinadores do futebol brasileiro. Então esse cara sai de uma base de Abel, vem para uma base de Cuca e já chega chegando mesmo. Titular absoluto, fardou, jogou e não sai mais, Breno Galante. Boa tarde. Boa tarde, Everton, Thiago, Dolabella, turma de casa. É o cara que tem a cara do Galo. Para mim, ele tem a cara do Galo. No início, eu fiquei meio receoso o aspecto
salarial, porque estava muito fora, que se chegou a falar. Você está o dia inteiro não, falando Breno, mas pelo amor de Deus, Você é contador do Galo, pô. Eu não sou, você é contador do Galo. Mas entra daí. Mas eu tô passando mal, tô quase morrendo aqui. Eu tenho que ter Eu dei bom dia pra você hoje ali mais tarde, mais cedo na rádio. Bom dia, Galante. Você preocupado com as finanças do Galo? Não. Para! É uma responsabilidade, mas tirando esse lado, quem tem que preocupar o menino sou eu, que ele vai pagar as contas. Eu acho, graças a Deus, né? Tomara. O dinheiro não gosta, não. Aí, né, cada um planta, colhe o que plantou, né? Isso é mais ou menos isso. Mas, enfim, eu acho que ele é um jogador que ele tem uma característica e esse começo dele, pra mim, é surpreendente. Por você, em 5 jogos, fazer 4 gols, sofrer um pênalti, ter um gol anulado, chance de gols, eu acho. Mas eu acho que muito disso, eu conversei com o pai dele na zona mista depois do jogo, que é o empresário dele. Gravou ou sem microfone? Gravei. É que tá no não meu é pai canal dele do de YouTube, verdade, Galante, né? inclusive. O Hércules não é pai dele de verdade, ele considera como pai. Então tudo bem, eu não sabia. Mas ele me disse uma coisa que eu acho importante. Ele falou, eu falei, você se surpreende com esse momento do Rony? Ele falou, não, o Rony é isso aí. O que aconteceu foi, ele estava deitando nos treinos do Palmeiras e ninguém falava isso, não sei porquê, quiseram vender uma imagem de que ele não estava bem, lá em São Paulo. Não sei quem quis prejudicar ele. E ele tá chegando aqui, tá fazendo o que ele sabe fazer. Eu acho que ele veio até com um gostinho a mais, sabe? De querer falar assim. Eu vou provar pros caras que eles eu não tava tão escanteado igual a minha situação lá, não. Eu tenho condição de chegar. E olha, agora você vai me criticar porque eu sou sempre do contra. Se ele continuar do jeito que ele tá, já são 5 jogos, tá? Até o final da temporada, se ele continuar nessa toada, ele vai se transformar em ídolo do Atlético. Não, eu concordo com o Breno. Ah, não acredito. Quê? E prepare-se para algo. Encerrar já e prepare-se para algo. Em breve vocês vão me dar razão. O Atlético furou o olho do Palmeiras. Por quê? 18 milhões de euros eles pagaram no Paulinho, que não faria metade dos gols que o Rony vai fazer em 2025. E o Atlético pagou 6 milhões de euros na contratação do Rony. É a maior passada de manta da história do futebol. A maior passada de perna da história do futebol. O Atlético furou o olho do Palmeiras. Ainda teve um menino. Ele trouxe o menino, cara. Cara, o Atlético furou o olho quanto vale o passe do menino hoje, irmão? 200 bilhões. 2 bi. Vale mais. 200 bi. Quanto vale o Rony hoje, com esses números aí? 3 bi. E aí? E ainda tem o Patrick que tá guardando pra hora certa. Mas não tô exagerando. Passou a biloca, então o Galo passou a biloca no Palmeiras? Passou a perna no Palmeiras. É a maior furada de olho da história do futebol. Por muito tempo, eu tratava a maior furada de olho da história do futebol, aquela do Belete, Cruzeiro de São Paulo. Né? Sabe o Cruzeiro de São Paulo? Sei. Então me ajuda, me ajuda. Não, calma. é que você não eu pediu ajuda, essa como calma. maior, foi o Belete e o Serginho. Vieram o Paulinho, o Vitor, o Macedo, o Ailton e Donizete Oliveira, eu falei? Falei Palinho. O Donizete Oliveira, isso. Por muito tempo eu tratava essa do Cruzeiro. Ailton, Macedo, Donizete Oliveira, Palinho e Vitor. Aí depois teve uma do Cruzeiro com o Palmeiras. O Cruzeiro manda Fabiano e um outro lateral ruim, não lembro quem. E vem o Robinho pra cá, pra jogar. Agora é essa do Atlético. Cara, isso é uma passada de perna histórica. O que o Atlético fez com o Palmeiras, cara, é a coisa assim, de estar no manual de negociação. O André tá lembrando aqui que o lateral que foi pro Palmeiras é o Mike, irmão. Não, então era o ruim, era o Fabiano que era o ruim. Fabiano era ruim e o Mike era o bom. Mike é bom. Que tá, inclusive, lá mas não, então vem o Lucas e o Robinho. O Lucas era bem fraquinho. E vai o Mike e o Fabiano. O André tá lembrando que não foi o Bigode? Não, o Bigode, o Cruzeiro entra na negociação do Diego Souza com o Metalist. Aí vem o William do Bigode. Essa que foi a negociação pro Bigode. Tá falando aqui do Bigode foi pro Palmeiras na troca? Ah, não lembro. Pelo Robinho? Pelo amor de Bigode Deus. foi, Robinho veio? Então ainda assim é passada de perna. O Bigode já não tava aguentando mais. Mas o que interessa é o já seguinte... tava igual, como é que fala o presidente da América? O Alencar? De que ele chamou ontem? Bola cansado. Ele já tá mais cansadinho o Bigode, né? Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Então foi uma passada de biloca das maiores. Completa. Eu também acho a maior da história do futebol brasileiro hoje. O Valuno discorda de você, claro, vocês estão completamente malucos, né? Não sei. O Rony não faz mais gol do que o Paulinho? A gente vai ver, né? A gente vai ver. pegar o recorte das duas últimas temporadas, agora impressionante, Odola, como é que o Campeonato Mineiro, que não vale absolutamente nada,
pro Thiago Fernandes faz com que ele chegue à conclusão que o Atlético é o melhor time do Brasil e que a negociação... Não, eu falei isso. Ele também tá nessa. Não, ele não concorda comigo. Eu concordo sim. Vocês estão juntinhos. Vocês estão juntinhos, É nóis. Vocês estão juntinhos. Tô passando mal, mas eu tô aceso. Vocês estão juntinhos nessa. E que a negociação do problema é que Paulinho isso, além de tudo, é um desserviço pro próprio Rony. Nem o Rony quer que fique tendo esse tipo de discussão e o Thiago tá trazendo isso pra cá, não sei pra quê. Não, ele falou, não ajuda, ele te falou, ele te ligou e falou que não quer. Comparando ele com o Paulinho, ele te falou que não quer. Deixa o Rony quieto, o Rony tá bem. Ele te avisou que não quer. Tá bem é aí, um tá começo feliz, deixa ótimo do Rony. Pra mim vai além dos gols. O Breno... O Paulinho nem estreou ainda, tá machucado ainda. O Breno deixa que tá ele lá. Mas o motivo passou a passada. Mas deixa ele Mas, lá. o Atlético passou a manta no Palmeiras, gente. Sinceramente, eu não desprezo um jogador de qualidade superior nas mãos do Abel de jeito nenhum. Porque o Abel é o melhor treinador que já pisou aqui no Brasil. O que acontece? Tô falando de currículo, tá, gente? Campeão, o trabalho de excelência e tal. O que acontece? Você vai lá e vende um jogador machucado. Mas não era grave, tá tudo bem, mas foi machucado. Aí você faz a maior venda interna do futebol brasileiro, um jogador que não era o seu principal do elenco aqui, porque o principal é o Hulk, aí você leva, daí você traz, com esse dinheiro, aí você traz o menino e o Patrick na troca. Aí depois você pega o dinheiro, vai lá e traz o Rony chega e já emplaca, encaixou gostoso. Então a projeção é de uma temporada, até porque o Rony está jogando mais do que o Paulinho. São 5 Paulinho jogos, tem que ter uma paciência também. É óbvio. Agora, eu não desprezo a possibilidade do Paulinho se acertar lá, não. Claro. Mas não desprezo em hipótese alguma o Rony fazer história no Atlético. Não, e eu pra acho, mim o Rony vai ser ídolo no Atlético. Eu acho, inclusive, que o próprio Atlético tem muitas histórias semelhantes, inclusive com o Cuca como técnico e em outras situações. Eu lembro, por exemplo, a chegada do Tardelli em 2009, por exemplo. O Tardelli vem do Flamengo também, meio desacreditado, nem tão valorizado assim, né? Tinha tido uma lesão grave no Flamengo, tinha quebrado o braço, né? Então ele chega com uma condição, um pedido específico do Leão, né, na época, e aí de repente ele faz a melhor temporada da carreira dele no Atlético e vira ídolo, que ele ganha um status que ele nunca tinha tido no futebol brasileiro, né? Ele, embora tivesse aparecido bem no São Paulo, etc., ele chega em 2009 no Atlético, a carreira dele muda, ele faz 42 gols na temporada, né? Então a gente tem muitas histórias no futebol de jogadores que de repente chegam num clube novo e até performam acima daquilo que eles já tinham feito na média na carreira. Pode ser que a gente esteja falando agora de um exemplo desse, mas pode ser também, o torcedor também tem que estar pronto para ver momentos de baixa também do Rony na temporada. A temporada é longa, ele pode oscilar ainda na temporada, a gente tem uma amostragem pequena, mas o indício inicial é muito bom e tem que ser aproveitado pelo Cuca como o Cuca está fazendo. O Rony está se mostrando um cara espetacular pro elenco e pro treinador, porque tá ainda fazendo várias funções. Mas a gente não precisa desmerecer o Paulinho. Não claro que não. Eu acho que o ponto é esse. Não precisa, pô. Eu até acho... Mas nós estamos desmerecendo o Paulinho. O Paulinho é um bom jogador. Peraí. O Paulinho é um bom jogador. O Rony só é melhor que ele. Tá tudo bem, Breno. Tá tudo bem, Galante. Tá tudo bem pra você. O fato de eu achar o Rony melhor do que o Paulinho não é desmerecer o cara, não. Eu acho que tecnicamente... Vocês têm uma mania de discorda e desmerece. E olha o que eu vou falar aqui. Então fala o nome do cara, que ligou com o senhor hoje na rádio. Eu sei assim. O senhor é assim. O senhor... Eu sou assim mesmo. Discorda, tá desrespeitando. Eu tô respeitando, olha o que eu vou falar. Eu acho que o Paulinho mesmo. foi campeão olímpico. Eu acho que o Abel leva o Paulinho de novo pra seleção. Minha opinião, tá? Não, é minha opinião. Eu acho que tem uma chance do Abel fazer com o A Paulinho. grama do vizinho é sempre mais verde, né, galera? A grama do vizinho tá sempre mais verde. Não consegue olhar pra grama daqui de Minas Gerais e enxergar as coisas boas. O Rony tá jogando pra um cacete. Eu quero dizer que os dois... No Galo, com os números que o Paulinho tinha, como artilheiro, ele não pediu na Perde seleção. gol demais. Não perde gol demais. Mas no Palmeiras ele pede. Deixa eu só falar uma coisa, porque vocês são desinformados, né? Porque vocês não me seguem, vocês deviam me seguir no YouTube. Deixa eu te contar uma coisa. Eu fui contra a saída do Paulinho. Hoje, cara. Na época, eu fui contra. Sabe por quê? Porque o Rony não vinha no lugar dele, não, tá? Quando saiu o Paulinho, não tinha o Rony, não. E você tá fazendo assim, você não tá aguentando. Você tá passando mal. Você não tá me olhando assim, não. Né? É porque ninguém falou que o Rony vinha pro lugar do Paulinho, não. Quando o Paulinho saiu, não tinha uma perda de reposição. Aí eu fiquei preocupado, né? Aí tudo bem. Eu acho que o Paulinho é um grande jogador, mas eu acho que o Rony vai se dar muito bem aqui, vai ser ídolo aqui. E quem vai ser melhor na temporada? Então vai, sem pipocar. Na temporada? É. Vai ser o Rony pelo conjunto do Atlético.
pelo conjunto do Te Atlético. dá razão. Não, é porque ele tem o Hulk, é porque ele tem o Coelho e porque o sistema do Atlético vai ser muito mais melhor. Você acha que o Rony será E porque, melhor do que o Paulinho? e porque eu também não vou dar moral pro Paulinho. Entenda. Você acha que o Rony vai ser melhor do que o Paulinho? E você não está desmerecendo o Paulinho. Olha que legal. Você só acha que o Rony vai ser melhor. Beleza, Isso não significa desmerecer. O Breno não quer dar moral pro Paulinho, porque foi pro Palmeiras? Não, eu dei moral. Também. Não, fazer uma aposta. Só, é uma pergunta, tá? Sem dar moral nem nada, pra cada um. O Paulinho é melhor ou pior do que o Rony Pior. quando saiu do Atlético Paranaense pra ir pro Palmeiras? Vejam, entenda. Só isso que eu tô... eu tô convidando pra esse exercício. É um convite, viu, Thiago? Não, peraí. Mas é o Paulinho daquela época também ou é o Paulinho de hoje em comparação com o Rony daquela época? Isso. Não, Paulinho de hoje. Eu prefiro o Paulinho de hoje. Tá. Mas o Paulinho daquela época... Eu já entendi o valor, onde o valor vai O chegar. exercício olha o que o Abel Rony, fez. depois do Abel Ferreira, se transformou. Pra mim, o Atlético tá pegando o modo prime do Rony. E o Paulinho, a gente não viu ainda o que o Abel pode fazer. Vamos menos nisso aí. Vamos menos nisso aí. Querido, eu tô te convidando pro... Claro, senão ele era o deus do futebol. Nem o Abel, nem o Abel, nem o Guardiola, nem o Klopp, nem os melhores dirigentes conseguem, Thiago. Eu só convidei para um exercício, fique tranquilo. Não, tô tranquilo. Então continue. Eu só tô dizendo que os jogadores contratados por ele, Abel, não deram tão certo O exercício é muito simples. E olha que eu simples. tô 100% com o HG. Pra mim, o Abel... Flaco Lopes. Merentiel, cara. Teve mais um que o eu Abel nunca contratou lembro, Merentiel, cara. Flaco Lopes segue mal. O Flaco pegou uma bola contra o São Paulo num contra-ataque agora, final de semana. Muito fraco, cara. Era ele de frente pro gol, ele tropeçou na bola, Goi. Ele é muito bom na bola aérea. Tropeçou na bola. Agora eu não vou tropeçar, sabe de quem?